Sejam bem-vindos ao Sombras do Além. Nesse episódio vamos falar sobre Vozes da Guerra. Steve e Annie vão até Macon, na Geórgia, até a casa de Jeff, que diz que sua família está sendo atacada, mas ele se preocupa com sua filha, pois ela está sendo agredida fisicamente e que ela mal consegue dormir à noite. Jeff tentou rezar para que a assombração sumisse, mas parece que só piorou. É aquele ditado que nós ouvimos: quanto mais se reza, mais assombração aparece. Eu, particularmente, acho que não basta só rezar da boca para fora, sabe? Tem que ter fé, propriedade, estar com o coração aberto, em equilíbrio. De nada adianta rezar se não tiver em sintonia. Steve encontra com Jeff. Jeff fala que está um inferno viver nesses 2 últimos anos. Eles veem sombra, ouvem passos, ruídos estranhos, pancadas, arranhões. Jeff comenta que sua filha é a que mais sofre. Sempre está desesperada em seu quarto. Jeff apenas a abraça e fala que vai ficar tudo bem. Mas será? A casa tem 23 anos, não muito velha, mas nesses últimos anos tem piorado bastante. Jeff chamou vários grupos de orações para sua casa. Ele diz que não consegue proteger a sua família, então ele reza. Na sala de estar, Jeff fala que é onde a maioria dos ataques a ele aconteceram. Uma vez ele estava na sala, então os atiçadores da lareira, que é aquela pá e vassourinha para mexer a lareira, começaram a balançar bem forte. Ele não consegue explicar o porquê deles balançarem daquela maneira. Outra vez, quando chegaram da missa, os sofás estavam fora do lugar. Uma das poltronas foi posta de frente para a janela, como se alguém estivesse ali vigiando pela janela. Steve conversa com a esposa do Jeff. Ela comenta estar sempre preocupada com a segurança de todos na casa. Ela sempre fica em alerta dentro de casa. Outra vez, ela estava deitada na cama e alguma coisa sentou no final da cama, a ponto de puxar os cobertores que estavam sobre ela, mas não tinha ninguém quando ela olhou. Ela também sente, bem em frente ao armário de armas, uma presença que fica observando-a. Ela sente que é intimidadora. Steve conversa com o filho. Ele revela que se sente rejeitado, que já viu um homem sombra por mais de 20 vezes. Ele o vê em seu quarto passando de uma janela para o outro. Steve pergunta se ele conversa sobre isso com a sua irmã, mas ele diz que prefere não conversar, pois ele acha que para ela já está sendo tenso demais. Ele conta que ela costuma ligar para ele para saber se ele está em casa, pois ela vê alguém andando pela casa, mesmo estando sozinha. Isso deixa-o muito preocupado, pois ele sabe que não é ele e também pode ser um homem sombra. Steve fala com a filha. Ela fala que em seu quarto as gavetas costumam abrir sozinhas, todas elas, quase caem. Uma vez ela viu um homem mexendo nos seus livros à noite, no escuro. Ela chegou a gritar com eles, mas nada aconteceu. Então ela acendeu a luz e ele sumiu, mas os seus livros estavam mexidos. Ela costuma ter um pesadelo. Tudo tem um tom avermelhado. O céu estava vermelho. Ela sai da sua casa, vai em direção a várias pessoas que estão no quintal. Essas pessoas estavam dançando. Então, de repente, essas pessoas param, olham para trás. Mas ela sempre acaba acordando quando tenta ver para onde essas pessoas estavam olhando. Ela uma vez estava penteando seu cabelo e sentiu, de repente, alguém puxar o seu cabelo para trás. Ela comenta sentir dedos, parecia ter mais de uma pessoa fazendo isso. Uma outra vez, algo se deitou com ela. Ela estava de lado e sentiu alguém ficar de conchinha com ela. Ela ficou petrificada de medo. Não se mexeu nem gritou. Mas depois isso que deitou com ela se levantou e saiu pelo quarto. Só depois que ela conseguiu gritar. Ela também foi arranhada, pelo menos umas 3 vezes. Ela sente que é algo errado, algo maligno. Ela só queria sua vida de volta. Steve agora vai pesquisar a história da casa ou a propriedade. Ele descobre que o primeiro proprietário tinha os 33 escravos, na época de 1830. Era um fazendeiro e negociador de escravo. A propriedade foi vendida e o novo proprietário tinha mais 37 escravos. Steve comenta que eram muitos escravos para uma única propriedade. Então a propriedade é vendida novamente. Agora o proprietário só tem 6 escravos.
e prospera até a chegada da Guerra Civil. Um dos seus filhos foi capturado e virou preso de guerra. Esse novo dono conseguiu manter essa propriedade até o final da sua vida, até a sua morte. Ele está enterrado na propriedade atual. Havia um outro filho, que não foi para a guerra. Esse viveu na propriedade, mas com a morte do pai, eles foram para outro estado. Não se sabe ao certo, se recebeu as heranças ou se vendeu as terras, não tem registro. Steve descobre também de que uma batalha ocorreu na propriedade entre a União e os Confederados. Os Confederados criaram uma emboscada, bem onde é a atual propriedade. Não há muitos registros sobre a batalha, sobre os mortos, mas acredita-se que morreram muita gente. Steve descobre que esse último proprietário deve ter lutado na sua própria propriedade. Steve termina aqui a sua investigação. Agora vamos falar sobre o que Anne observou em sua visita. Amy chega e logo fala que parece que ela está sendo caçada. Ela quer correr. Ela se sente muito doente também, diz ser perturbador. Ela entra na casa. Observa que há 2 quartos que têm problemas. Um com um homem e outro com uma mulher. Há um homem mais velho morto na casa e o outro mais novo que acusa esse de ser abusivo. Os dois têm um relacionamento, tipo pai e filho, avô e neto, alguma coisa do tipo. Há muito conflito entre eles, é muito estressante e nada saudável. Amy vai para a sala e vê o objeto sendo deslocado, fora do lugar, mas ela não sabe dizer quem fez isso. Um homem mais velho faz com que as pessoas se sentem medo. Se ele fica irritado, eles assustam. Parece mais à noite. Parece uma aranha grande correndo pelo chão. Ele para num canto e fica observando. As pessoas conseguem ver. Ele quer controlá-los, como fazia isso quando era vivo. Amy vai para o quarto do filho e diz que há um homem morto lá. E diz que há uma ligação entre ele e a mulher no outro quarto. No caso, o quarto da filha. Então Amy vai para o quarto da filha e fala que ela tem muitos pesadelos e que ela pode ser sonâmbula. Parece que quando ocorrem essas coisas com ela, há também algo que causa esses fenômenos físicos. Amy questiona por que está torturando a filha. Amy vê também no quarto seres pequenos e escuros. Deixa-a paralisada e sobe na cama e a toca. Ela não consegue fazer nada. Amy desce no porão. Diz que vê um outro homem, grande, suado, acuado, mas muito bravo. Mas ele é muito apegado a esse espaço. Ele tenta empurrar as pessoas para fora desse local. Amy volta para o quarto e vê um homem mais velho brigando com o mais novo. O mais novo fala que o mais velho controla a família toda e é abusivo. Ela ouve algumas palavras em aleatório. Pai, dono de terra, escravos. O homem mais novo é muito contrário do outro. Há muito ressentimento e raiva. Já na perspectiva do mais velho, para o mais novo, é uma decepção. O mais novo fala que houve muita morte inocente, uma guerra, assassinato. Os mortos não foram respeitados lá. Amy agora vai lá para fora e capta muitas atividades, muitos homens em direções opostas. Ela percebe que é uma guerra. Há muito barulho e estresse. Foi tudo planejado, uma emboscada, diz Amy. Amy sente todo o pavor das pessoas que ali estiveram. Todo o medo é muito intenso para ela. A revelação. Steve e Anne se encontram com a família de Jeff para contar o que eles descobriram. Amy começa sobre o lado de fora. Havia uma grande batalha, um massacre. Steve confirma sobre essa guerra e fala da batalha que ocorreu na propriedade. Quando ela entra na casa, ela fala sobre o homem mais velho, um homem alto, chapéu preto, de capa preta, que ele gosta de fazer as pessoas sentirem medo. No quarto principal, ele gosta de observar pelos cantos e gosta também de se mover pelo chão muito rápido. Nessa hora, os proprietários arregalam os olhos e levantam um pequeno sorriso, porque é exatamente assim que eles se sentem. É exatamente isso que vemos e sentimos lá, diz a esposa. Ela também comenta sobre ela perceber ser observada no canto do quarto.
Jeff fala que se sente uma criança quando vai dormir, porque ele tem que apagar a luz e sair correndo para a cama e não pode deixar os pés para o lado de fora. E ele comenta: como pode isso? Sou um homem da casa. A filha vê esse homem também no seu quarto, fuçando as suas coisas, mas ela comenta que o irmão o vê mais. Ela percebe o quanto ele se assusta com isso, assim como ela fica assustada. Jeff logo fala: eu tinha que ser o protetor da casa, mas não consigo lutar contra isso. Então Steve pergunta: o que seria esse homem? Amy fala ter recebido muitas informações dele por uma outra pessoa, um homem mais novo. Que o homem mais velho tinha uma decepção com o mais novo, mas o mais novo não se importava. Steve então comenta sobre os antigos proprietários, que eles tiveram muitos escravos, mas só o último teve os filhos, que um foi para a guerra e o outro não. Mas o próprio proprietário foi para a guerra e lutou na própria propriedade, e aí está enterrado nessa mesma propriedade. A família fica em choque ao saber, não tinha a menor ideia sobre isso. Amy fala então que foi atraída para os quartos de cima, que tem muito barulho, ruídos, mortes e solidão. Amy fala então que a filha se sente muito sozinha, pois o irmão não é mais o mesmo como já foi um dia, e que ela também tem muitos pesadelos e acorda em lugares estranhos. Então a filha logo fala sobre os pesadelos, sobre o sonambulismo e sobre as gavetas que abrem. Amy fala dos seres pequenos que são capazes de manipular a filha, imobilizando ela na cama, deixando ela com medo. E eles vibram com isso. O homem mais velho também gosta de ficar observando esses seres e o que acontece. A filha fala sobre o pavor que passou na cama, a coisa deitada com ela e a paralisia de medo, e que chegou a arranhá-la. Amy fala que ela também sentiu que ele a agarrou por trás, inapropriadamente. Ela acha que é um homem mais velho. Ela o chamou agora de o predador. A filha então comenta: não quero admitir que sinto medo, pois, de certa forma, ele sempre vence. Steve pergunta como resolver tudo isso. Amy pede para chamar um médium mais velho, para tirar esse homem mais velho da casa. E logo em seguida, o homem mais novo deve seguir. Mas deve haver uma grande briga nesse processo. Depois Amy pede para pôr água de alcatrão em todas as entradas para repelir as pessoas mortas. Mas Amy revela que talvez eles tenham experiências ainda. Steve logo indaga: como assim? Amy fala que esses seres podem ser alienígenas e que eles, na verdade, querem levar a filha e o filho deles. Amy fica cheio de dúvida, mas decide fazer as suas pesquisas mais profundamente e chegou nessa conclusão, ou seja, pede para que eles levem isso em consideração. A família fica em choque, assim como Steve, que logo fala: então, eles estão sendo abduzidos? Amy diz ser bem provável que sim. A mãe logo fala: como podemos impedir uma coisa dessa? Isso é totalmente novo. O que fazer? Steve pergunta: eles podem evitar ou terão que lidar com tudo isso? Amy diz: vão ter que lidar com tudo isso. Ela ainda fala para a filha e o filho criar um diário e relatar todas as experiências que ele tem, mas terão que aprender a lidar com tudo isso, mas não estarão sozinhos. Agora a família podem estar acompanhando eles. Steve pergunta o que ela, a filha, sente. Ela fala: eu não quero acreditar que algo assim poderia acontecer, mas com um pouco de orientação, terei que lidar com tudo isso. Jeff fala que Deus lhe dará todas as condições para que eles se ajudem, pois Deus já os trouxe até Steve e Amy. Vão lidar com tudo isso em família. Nossa, que reviravolta esse final, hein? Achamos que eram os espíritos o tempo todo e no final Amy revela que podem ser extraterrestres. Que loucura, hein? Já não basta ter que lidar com os espíritos, agora temos que lidar com extraterrestres. Mais uma vez me surpreendo com essas histórias aqui contadas. E você, conseguiria conviver com um barulho desses? Eu não consigo nem imaginar o que é passar por isso. Então, caso queiram entrar em contato, basta enviar o